Finalmente cheguei pra contar a minha história no veganismo, que depois de mais de um ano de canal eu ainda não tinha contado. Eu vim pra falar um pouquinho de como foi essa minha transformação, como eu me tornei uma pessoa que eu era apaixonada por tudo que tinha alguma coisa de origem animal, e hoje eu tô aqui com um canal vegano, fazendo textinhos no Instagram pra motivar as pessoas a se tornarem veganas. Vamos começar do começo. Desde que eu era criança, eu nunca fui de gostar de comer frutas, verduras, legumes, folhas. A única fruta que eu sempre gostei era banana. E ainda assim eu comia banana com açúcar, com leite em pó e aveia por cima. Na escola, no recreio, era o biscoito recheado. Eu era aquela também que não dizia não a um doce, a um brigadeiro, bolo, bem casado. Isso foi até os meus 20 anos. Todas as minhas refeições tinham alguma coisa de origem animal. Minha manhã começava ou com misto quente, com pão com ovo, cuscuz com ovo. No lanche da escola tinha alguma coisa de origem animal. O almoço sempre foi assim, muito simples. Arroz, carne, macarrão e purê. Nunca teve colorido. A minha mãe até tentava. Eu e a minha irmã, a gente catava, gente, no prato. Tinha alguma coisa verde, a gente catava. No lanche da tarde, geralmente, como eu tava em casa, era banana amassada com açúcar, leite em pó. No jantar, era sempre sopa. Era a sopa que eu faço aqui, que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui embaixo. Mas era cozinhado com carne. E essa foi uma diferença pra minha família toda. Teve que tirar a carne e acabou ficando mais gostoso. Eu vou falar pra vocês. E isso foi assim até os meus 20 anos, gente. Eu gosto de falar essas coisas pra vocês, porque eu acho que se eu conseguir me transformar, você também pode. Eu era a pessoa oposta ao que eu sou hoje. Por isso que as minhas amigas, elas falam assim, Tati, eu não consigo acreditar que você, louca como você era, por fast food, por brigadeiro, por tudo, no intercâmbio, pra vocês terem noção, o que eu levei na mala foi biscoito recheado. Porque eu não conseguia imaginar um dia sem comer aquele biscoito. Eu era esse nível. Outra coisa, meu namorado passou por uma transformação na alimentação dele. Aí a gente ia pra uns restaurantes pra ele comer salada, tá? O que eu fazia ele fazer? A gente passava no drive-thru de um fast food. Eu pegava o hambúrguer, ia até o restaurante e ele comia a salada dele. E aí eu tava lá comendo meus hambúrgueres. O que aconteceu pra eu mudar? Em 2015 eu segui a Yasmin Brunet e aí ela começou a falar um pouco sobre o festival Yulin que acontece na China, que é um festival de se comer carne de cachorro. Eu fiquei revoltada, assinei abaixo-assinado, falei com todos os grupos, partilhei fotos, fiz todo um ativismo em cima disso. Depois a Yasmin começou a falar um pouco sobre qual é a diferença entre um cachorro que vocês tanto se mobilizaram para um porco que tá morrendo agora. Eu comecei a refletir, sendo que eu tinha aquele pensamento de que Deus colocou os animais para nosso bem-estar, para a nossa alimentação, tá na Bíblia, Jesus comia peixe. Então nessa época, nem sequer imaginava que um dia eu poderia ser sequer ovo-lacto. Eu simplesmente era uma simpatizante. E eu tava com vontade de fazer, por exemplo, a segunda sem carne. E aí eu comecei, inclusive, a fazer a segunda sem carne. Sendo que eu não anunciei pra ninguém. Eu simplesmente na segunda-feira não colocava carne no prato. Ninguém nunca percebeu. Eu acho que eu ainda fiquei umas 3 semanas. Sendo que nessas 3 semanas a gente acaba pesquisando uma coisa ou outra. E aí uma dessas coisas que eu pesquisei foi o vídeo da Melanie Joy. Além do carnismo, tá disponível no YouTube. Ela acaba mostrando 2 minutos, se eu não me engano, de violência animal. Mas eu não imaginava que acontecia aquilo. Não é nem que eu achava que era abate humanitário, eu simplesmente nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque até um tempo atrás eu não sabia o que sequer era vegetariano. Eu era louca pelo seriado Friends. Pra quem não sabe, uma personagem, ela é vegetariana. E as piadas dela sobre isso eu não entendia direito, sabe? Então realmente eu não sabia sequer o que era vegetarianismo. Então quando eu vi esse vídeo da Melanie Joy, que ela mostrou como que era feito, gente, mas eu chorava. Eu passei muitos minutos chorando. Foi um choque pra mim, foi uma coisa assim que eu simplesmente falei assim, eu não vou mais comer, eu não consigo mais comer. E de fato isso aconteceu. Até hoje eu não comi mais nenhum tipo de carne. A reação da minha mãe de primeiro foi, eu lembro que a minha mãe falou assim, só até eu fazer estrogonofe que ela come. Quando eu não fui comendo, as pessoas começaram a ficar, não, o que é isso, Tatiana? Como assim? Você tem que comer. Foi uma época muito difícil aqui em casa. A gente brigava em praticamente todas as refeições. Então foi bem difícil. Mas eu falei assim, mãe, eu não vou mais comer carne. Existem duas coisas. Ou você aceita, eu não tô pedindo pra você concordar, tô pedindo pra você aceitar. E a gente vê um nutricionista, a gente acaba procurando melhores maneiras de substituir a carne, porque até então eu não tava substituindo devidamente, digamos assim. Eu tava só comendo arroz e feijão.
não tava consumindo verde, não tava consumindo grão de bico, lentilha, sabe, raiz, eu não tava. Então não ia dar muito certo. Ou você não aceita e a gente vê como que vai ser a minha saúde, porque com certeza ela vai piorar. Eu não era uma pessoa muito saudável, eu sempre estava doente. Eu pegava uma chuva, eu gripava. Em 2015 tudo mudou, a saúde melhorou, até hoje eu não fiquei gripada desde que eu parei de comer carne, eu ainda não tive uma gripezinha sequer. Não fiquei de cama, não faltei nada porque eu tava doente, porque eu tava gripada. E só devo ir só o veganismo, né? Mas voltando, conversando com a minha mãe, ela acabou aceitando, né, que eu não ia mais comer carne, porque naquele momento eu já tava, o que, há uns 2 meses, eu acho, sem comer carne. E aí ela acabou aceitando. Não conheci nenhum nutricionista pra ir em João Pessoa. Ia ter uma oficina na igreja adventista aqui de João Pessoa. E quem ia dar essa oficina era um nutricionista que não morava em João Pessoa. Então não tinha como eu me consultar com ele. Mas ele meio que me deu uma orientação. Tipo, o que é que você precisa comer? E aí, por conta dessa orientação dele, eu devo muito a ele. Acabou que eu não fiquei doente. Muito pelo contrário. Os níveis de ferro subiram, os níveis de cálcio subiram. Em nenhum momento ele falou assim, coma mais ovo ou então beba mais leite, em nenhum momento. E isso foi muito importante, inclusive, pra minha transição. Porque, inclusive, no papelzinho que eu até hoje tenho nessa oficina, ele não usou nada de origem animal. Aí o tempo passou, eu fui numa médica minha, que é uma das médicas mais antigas minhas, e aí a minha mãe, ela entrou assim na sala comigo e ela falou assim: doutora, ela inventou de parar de comer carne agora, eu não sei mais o que eu faço com essa menina. Ela tinha aceitado, mas ela tava com aquele receio ainda. E aí a médica falou: isso é maravilhoso. A partir desse momento a minha mãe relaxou. Ela depois começou a perceber que a minha saúde estava melhorando. Quando eu me tornei ovolacto, eu acabei parando de consumir leite também, porque eu acabei percebendo pelas pesquisas que leite não fazia bem. E eu comia leite à força. Quando foi aos 20 anos que eu tive essa consciência, aí eu cortei o leite junto. Isso foi o quê? Em julho, mais ou menos, de 2015. E quando foi que eu me tornei vegana, foi em outubro de 2016, ou seja, foi mais de um ano. E aí muitas pessoas perguntam se eu realmente parei de uma hora pra outra e me tornei vegana. Mas não, gente, todo esse ano foi de conscientização, fui parando de comer as coisas. Primeiro foi o queijo, que eu já também não gostava tanto, mas tinha muita coisa que tinha queijo. E aí eu fui parando de comer. Por exemplo, quando eu parei de comer carne, eu comecei a comer queijo quente ao invés de misto quente. Com o tempo fui parando. Fui criando essa conscientização também, não só com a alimentação. As últimas coisas da alimentação, pelo menos, foi ovo, que eu comia sempre o tempo todo. E aí eu cortei ovo nas últimas, assim, antes de me tornar vegana. E a última coisa mesmo foram os doces, que eu passei as últimas semanas antes de me tornar vegana. Porque eu já não tava fazendo em casa, brigadeiro e tal. Eu já tava, assim, digamos que vegana em casa. E aí quando eu ia pra um aniversário, pegava bolo, pegava brigadeiro. Então eu tava mais ou menos vegana no meu dia a dia. Até que o que aconteceu? Aconteceu o Veg Jump aqui em João Pessoa, em outubro de 2016. E aí lá eu fui com a minha mãe, convenci ela a ir. E aí a gente assistiu uma palestra de Sara, que é a minha atual nutricionista. Ela deu essa palestra lá no Veg Jump. E a maneira que ela abordou tudo aquilo deixou a minha mãe muito satisfeita, eu também. E aí, como eu tava estagiando, eu pude pagar uma consulta pra ela. Vale muito a pena, inclusive, gente, se você não trabalha, se você não tem condição financeira de pagar um nutricionista, pede uma mesada ao seu avô, à sua avó, vende uma bolsa, um sapato, um livro, qualquer coisa, mas junta esse dinheiro, mesmo que demore um pouco, e vai. E uma coisa muito importante é ir para uma pessoa que entende de vegetarianismo. Tem uma lista no Vistas que eu vou deixar aqui embaixo, que diz no Brasil inteiro todas as nutricionistas que têm essa experiência, esse entendimento com vegetarianismo. Pra você também não ir no nutricionista e acontecer igual uma seguidora lá do Instagram, que quando ela foi pra nutricionista com os pais, esperando que fosse melhorar a situação das brigas, a nutricionista falou que era um milagre ela estar viva por não estar comendo carne. Então, né, vamos nutricionistas que saibam passar dietas, porque eles não podem recusar pacientes pelo código de ética. Então, se eles não souberem, eles não vão recusar, eles vão passar e vão passar errado, e aí você vai adoecer e a culpa vai ser sua e do vegetarianismo. Então, por favor, procurem nutricionistas confiáveis,
tá bom? Se não tiver na lista do visto, se mais alguém que você conhece já tiver ido e tiver gostado, tudo bem. Mas tentem focar naquela lista ou em pessoas que vocês conhecem que tenham ido. Então a gente foi pra Sara e aí foi o momento assim que eu falei assim, eu já tava sem comer ovo, mas a minha mãe tava assim, Tatiana, coma pelo amor de Deus, você vai adoecer, já basta carne, aquela coisa, né? E aí quando eu fui pra Sara, ela me apresentou o tofu mexido, ela conversou muito, minha mãe tava comigo, e aí foi tranquilo, gente. Sara é um sonho pra esses pais que estão super preocupados com seus filhos, porque ela explicou, ela foi uma calma assim com a minha mãe, ela explicou tudo bem direitinho, e a minha mãe se acalmou muito, muito, foi um outro divisor de águas também, quando Sara falou sobre a não necessidade do ovo, a não necessidade do leite. E aí eu me tornei vegana depois dessa consulta de uma vez. Recusei bolo nas festas, recusei brigadeiro nas festas, não comprava mais petit gâteau. E pra não passar vontade, eu comia antes. Se eu tava com vontade de fazer em casa, eu já vinha fazendo brownie aqui do canal, que quem ainda não fez precisa fazer, que é muito fácil, muito gostoso. Sempre que eu tava com vontade de brigadeiro em casa, eu não tava fazendo, né? Eu tava alguns meses antes de me tornar vegana sem fazer em casa. E aí eu fazia o brownie. E até hoje, gente, quando eu tô com vontade do doce, é a melhor coisa do mundo fazer brownie. E quanto a vontades, gente, eu prometo pra vocês que em algum momento da vida de vocês, ou eu não sei quando foi que eu parei de ter vontades, sabe? Mas eu confesso que no começo, quando você viu um brigadeiro, você tava ali sem comer, sem nenhuma opção, numa formatura, num casamento, você não tinha a opção de comer nada. Aí você viu uma opção de comer brigadeiro, você sentia essa vontade, é normal, tá? Se você tava sentindo, é normal. Mas eu não demonstrava, né, gente? Claro, eu falava assim, não, tá, tudo bem, já comi em casa. Mas eu prometo pra vocês que em algum momento da vida, que é o momento que eu estou já tenho, acho que já tem mais de um ano, inclusive, que eu realmente olho e eu não vejo aquilo como comida, eu vejo aquilo como um sofrimento de uma mãe que teve seu filho separado, pra poder aquele alimento passar 5 segundos na minha boca e eu sentir prazer, entendeu? Então eu comecei a pensar assim, não vale a pena, nem eu ter vontade. Então eu prometo pra vocês que vocês não vão ter mais vontade. Hoje eu olho pra um brigadeiro, eu olho pra um bolo e eu não sinto. Hambúrguer, estrogonofe de carne também nem se fala, gente. Eu era apaixonada por isso, mas hoje vocês vão ver no futuro, quando vocês forem veganos, que vão ser no futuro com certeza, vocês não vão ter mais vontade. Mas então é isso, gente. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu precisava falar toda essa história porque tem muitas pessoas que acreditam que nunca vão se tornar veganos por gostarem muito de doce, por gostarem muito de carne, por gostarem, enfim, de tudo de origem animal. E eu tô falando pra vocês aqui que eu era apaixonada por tudo de origem animal e agora eu sou apaixonada pelos animais. E eu prometo pra vocês que a partir do momento que vocês decidirem ser veganos, decidirem colocar o pé no chão e falar assim, eu não vou mais comer, vocês não vão mais comer. E aí vai nascer novos veganinhos por aí pra veganizar esse mundo todo, entendeu? E é isso. Muito obrigada por ter assistido. Se você gostou, não esquece do gostei e de se inscrever aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo.